Senhor. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, é um mês de novembro entre dezembro, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Vou repetir essa expressão. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Senhor amado, nós estamos diante do Senhor. Acabamos de ler a sua palavra, queremos meditá-la. Coloca, Senhor, no meu coração a sua palavra e que esta palavra seja preciosa no coração dos nossos irmãos. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu escolhi um tema para a nossa reflexão, um líder competente ou um líder comprometido, já que nós estamos no mês de janeiro, entrando fevereiro, acabou janeiro, entramos em fevereiro.
é o período que todos os grupos sociais, tanto fora como os grupos eclesiásticos, como os grupos da igreja, se preparam para o ano que decorre do ano de 2023. Até nós, nas nossas casas, nós também nos preparamos para o ano de 2023. Preparamos financeiramente, preparamos a vida dos nossos filhos. É um tempo de preparação. E Neemias, este servo do Senhor, eu o considero como líder, porque ele se preparou para fazer um trabalho. E eu coloquei aqui, repeti várias vezes, que ele era um copeiro do rei. Ser copeiro do rei era até um privilégio, porque era escolhido as pessoas honestas, as pessoas que teriam contato direto com o rei. Por quê? O rei não podia tomar nada e nem se alimentar nada antes que o copeiro o experimentasse. Porque se esta comida estivesse envenenada, quem iria morrer seria o copeiro e não o rei. Então, era uma função de responsabilidade. E Neemias deixou registrado: eu era copeiro do rei. E Neemias estava no palácio, porque se ele era do copeiro, ele era bem íntimo com o rei. Era nas refeições, ele estava com o rei. E ele estava um dia numa das suas salas lá do palácio, isso na Pérsia, porque ele estava longe da sua terra natal. Estava lá sentado, ele recebeu a visita dos seus irmãos. Rapidamente eu vou fazer um apanhado. Ele recebeu a visita do seu irmão de carne e dos seus amigos. Naquela conversa, como a gente está conversando com os nossos queridos, né, a gente começa a perguntar: e o fulano? E aquele outro? Não é? Assim a nossa conversa. E Neemias falou: escuta, eu quero saber daquele povo que sobrou lá em Jerusalém. O que aconteceu? Porque Nabucodonosor levou todo mundo. Eu sou do tempo lá do exílio, nasci naquela época. Mas os meus queridos, estão lá enterrados, né? Mas eu amo Jerusalém. E eu quero saber como que está Jerusalém, como ficou Jerusalém. Quando o seu irmão disse assim: Jerusalém está tão destruído. Se fôssemos nós agora para falar, olha, está horrível. Seríamos nós falando para ele, né? Dando a mensagem para ele: olha, nem vá lá, porque está feio demais, né? Caiu o muro, as portas queimaram tudo, ficou muito feio Jerusalém. Aí ele perguntou: e aquele povo que ficou lá, que não foram todos, mas sobrou um pouquinho de gente? Nossa, aquilo lá está uma miséria, eles estão passando fome. Não dá para a gente nem pensar, coitados, os juros são tão altos, eles têm colocado seus filhos como escravo vendido para pagar os impostos. Está horrível Jerusalém. Quando Neemias ouviu aquilo doeu profundamente no seu coração. Ele chorou, ele lamentou muitos dias por saber que Jerusalém estava destruído. Mas ele não só ficou lamentando, ele dobrou os joelhos, orou, ele jejuou, ele colocou diante do Senhor. Eu repito a oração que ele fez muitas orações. Tem 10 orações, o capítulo de Neemias tem 13 capítulos, 10 orações. O 9º capítulo tem a oração mais comprida da palavra do Senhor, né? Mas a Neemias é a mais longa. Então ele diz assim, quando ele ora para o Senhor, ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora preste atenção: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, ele falando com o Senhor, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo.
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Então ele não parou, ele colocou diante do Senhor essa situação tão difícil e ele queria resolver como líder. Ele era o copeiro do rei, mas ele também tinha que fazer alguma coisa para a sua pátria, para a pátria dos seus pais, dos seus antepassados. E ele orou para que Deus entrasse com providência, que ele também queria ir até lá, Jerusalém, para ver. Pensa que ele orou só um dia, como nós fazemos, quando a gente fala, Senhor, eu estou precisando de tal coisa, e eu esqueço daquilo. Não, a palavra do Senhor diz que ele começou lá em novembro e terminou em março. Olha o tempo que ele orou, uns 6 meses ele ficou orando, esperando a resposta do Senhor. Mas o Senhor também não deu a resposta assim, eu vou te responder hoje. Mas ele esperou o momento do Senhor. E o líder tem que ser assim. Se somos líderes, nós temos que estar orando, nós temos que estar jejuando 365 dias. Já passamos janeiro, 31 dias, né? Quantas vezes será que nós dobramos os nossos joelhos para pedir que todos aqueles ministérios que foram colocados aqui na igreja, 17 ministérios, será que nós oramos, jejuamos, choramos para que o Senhor nos socorra? Mas Neemias não esqueceu nem um dia. A palavra do Senhor diz que ele orava dia e noite. Que coisa maravilhosa, dia e noite. Até que chegou um momento. Ele também não esperava um momento, ele sabia que Deus estava preparando para ele. O momento era do Senhor. E é assim que nós também temos que ser. Quando nós pedimos alguma coisa, eu não exijo do Senhor o tempo. O tempo é dele. E estando então, continuando a passagem de Neemias, estando ele servindo, ele chegou para servir o rei estava com a sua esposa, com a rainha, e quando ele chegou diante do rei, o rei olhou para ele e falou, nossa, Neemias, hoje você está muito triste, seu rosto está caído, você está triste. Acho que Neemias chegava sempre conversando alegre com o rei, para ele perceber a fisionomia de Neemias. O que acontece com você? Olha o momento, falou, Senhor, eu soube que Jerusalém está toda destruída, e contou para o Senhor. E o Senhor falou assim, o que você quer que eu faça? Naquele momento, a pergunta, o que você quer que eu faça? Neemias orou. A palavra do Senhor fala, Neemias orou. Deve ser num tantinho assim, não imaginamos o que ele orou, não é mesmo? Mas, naturalmente, acho que ele agradeceu a Deus, porque era a hora dele falar. Olha que oportunidade. Isso mostra que a gente tem que orar sempre e a gente não se adiantar, porque a gente costuma adiantar as coisas, não é? A gente costuma atropelar. O rei perguntou para ele, ele parou um pouquinho, a palavra, ele fala, e eu orei. Ele fala no pronome, eu orei, né? E aí ele falou, Senhor, se o Senhor me deixar eu ir para lá. Aí ele já fez todos os pedidos, olha como que é o líder. Falou, Senhor, se o Senhor me deixar ir para lá, eu irei cuidar, eu irei até Jerusalém, mas eu vou precisar de algumas coisas. Olha como que Deus já coloca no coração dele. Eu vou precisar uma carta, porque eu vou atravessar lugares, vou passar por nações inimigas. E se eu tiver a carta do rei autorizando eu passarei tranquilo. Então eu quero uma carta. Majestade, eu também quero uma coisa. Lá na sua floresta, eu quero algumas madeiras para que eu possa reformar as portas. Olha como que ele foi tão, um líder inteligente, um líder conduzido por Deus. Ele pediu aquilo que ele necessitava. Ele precisava da carta para atravessar, porque naquele tempo a viagem era longa, era de animal, era marítimo, não sabemos como ele fez a viagem, mas ele pediu que ele iria precisar lá.
no que no projeto que ele tinha no seu coração, no projeto que Deus havia colocado no seu coração. Ele precisava de madeira, não é? E precisava da carta. E o rei o concedeu o tempo que ele precisava. E eu só não vou contar até o final, mas eu ainda vou finalizar. Eu quero só destacar que aqui ele falou: eu sou copeiro do rei, mas ele chegou a ser governador de Jerusalém. Então esse Neemias viajou, chegou a Jerusalém, aonde ele teria que ver, né, conhecer. Ele chegou a Jerusalém, conversou com seus amigos, com as pessoas que estavam ao seu redor. E à noite, ele foi fazer a inspeção. Mas ele não falou: gente, eu vou ver agora o templo, eu vou ver lá os muros, porque eu quero reformar isso aqui. Não, o plano dele estava no coração. Deus já havia colocado no coração dele. E ele silenciosamente, montado no seu cavalo. A Bíblia ainda diz que havia lugares que o cavalo não conseguia passar. E ele, à noite, ele pôde olhar todos os lugares que estavam quebrados, que estavam estragados. O líder é assim, não é? O líder, ele olha primeiro, ele procura ver aonde está a necessidade. E Neemias fez assim, durante 3 dias ele fez esse mesmo trabalho. Depois, ele deve ter pensado, não sei se ele escreveu em algum lugar, se ele pôs algum projeto, mas se fôssemos hoje, nós colocaríamos no computador e faria o projeto, não é mesmo? Porque hoje é tudo moderno. Mas ele no coração, depois de 3 dias, chamou as pessoas que ainda estavam ali, as pessoas que moravam ao redor, ao entorno de Jerusalém, os companheiros que ele poderia confiar. E ele apresentou o projeto. Olha, ele já apresentou o projeto e foi mostrando aqueles que estavam cooperando com ele, os cooperadores. Olha, você vai consertar o muro, você vai consertar aquela porta. E foi distribuindo todas as tarefas para esta reconstrução de Jerusalém. Não foi fácil, vocês pensam que foi fácil? Todo projeto que a gente tem no coração, há inimigos que vêm falar: não vai dar certo. Nós vamos na praça, Edilene, vão dar risada de nós lá, essas velhas aqui todas na praça. Sempre o inimigo está assim falando, não é mesmo? A mesma coisa aconteceu para o Neemias. Veio lá os inimigos, né, tem até uns nomes dele na palavra, e falava assim: vocês vão consertar este muro. Esse muro tem 2,5 metros de largura. Vocês vão fazer ele tão fraco, se uma raposa passar por cima, vai derrubar todo o serviço. E eles, dando essa fala de contradição, nada abalou Neemias. O seu projeto estava em pé. E ele disse para aquelas pessoas: olha, gente, nós vamos trabalhar. Vocês coloquem a espada do lado, a lança na mão e a colher de pedreiro para vocês trabalharem. Vocês vão ficar alerta. Tem tudo aqui, né? Tem as armas aqui, mas a construção tem que continuar. Que coisa maravilhosa. E ele falou: olha, se por um acaso os inimigos aparecerem, vocês vão ouvir a trombeta tocar, vocês corram juntos ao som da trombeta, porque o resto Deus fará. Coisa maravilhosa, não? Ele não falou: olha, não se assustem, não, né? Se eles chegarem perto de você, porque Deus continuará fazendo o trabalho. E ele levou 52 dias para terminar o muro. 52 dias aqueles homens trabalharam consertando as portas, os muros. Não deve ter sido fácil para o marceneiro colocar uma porta, demora, né? E as portas não eram tão frágeis como são hoje, eram de madeiras maciças, pesadas, né? E para ser montadas todas. E deve ter sido portas muito lindas também, talhadas, porque eram pessoas especialistas para cuidar, para deixar Jerusalém novamente bonita, né? E
nesses 52 dias, ele também se preocupou com as famílias, aquelas famílias que estavam lá necessitadas. Quando ele foi governador, ele socorreu todo mundo. Então, se você ler, eu não vou contar toda a história, mas a principal fato que eu quero salientar são esses. Se você ler esses 13 capítulos do livro de Neemias, você vai ficar encantado como servo do Senhor. Quando está debaixo da graça do Senhor, quando ele ora, quando ele vigia, quando ele está preocupado com as coisas do nosso Deus, Deus cuida de cada um. E desta tarde eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. A primeira lição que eu quero falar com vocês dessa passagem aqui, é a confiança. Né? No Salmo 40, algum versículo do Salmo 40 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não preciso falar, não é? Bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu confio. Acabou. A palavra confiança é: eu confio no Senhor. Eu não preciso ficar falando para os outros. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Neemias fez isto. Ele ficou todo o tempo, meses orando, sem propagar o que ele ia fazer. Mas ele só falou com o Senhor, porque ele confiava. Eu coloco os meus problemas nas mãos do Senhor. Preciso colocar, preciso orar. Mas eu preciso ter fé. E Neemias mostrou quão era forte e quão precioso era estar seguro nas mãos de Deus. Ele tinha a fé que ia dar certo, que no momento que pudesse, ele iria pedir ordem para o rei. Assim é a nossa vida. Eu tenho que entregar tudo no coração, nas mãos do nosso Deus. E ter como pessoa, colocar a nossa confiança no Senhor. Eu não vou confiar em homens, eu não vou confiar, mas em primeiro lugar, eu devo confiar no Senhor e ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Então, esses dois princípios que eu quero deixar no coração dos nossos irmãos. Tenha confiança e fé, sabendo que o que depositar nas mãos do Senhor, nós alcançaremos. Nós temos muitos problemas, né? Na nossa família, no nosso trabalho, em tantas coisas, porque a nossa vida, o nosso caminhar é difícil. A palavra mesmo diz, o apóstolo Paulo mesmo disse, mas nós não podemos perder a confiança e a fé. E o projeto? Nós fizemos projeto, a Edilene leu o projeto aqui, não é mesmo? A palavra do Senhor fala assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, quando você morrer, para onde você vai, não há obra, você não vai precisar fazer nada, você está morta. Você não vai ter que fazer projetos, você não vai ter que ir na praça, você não vai ter sabedoria, você não vai ter conhecimento. Isso é o sábio Salomão que diz em Provérbios 9:10. Mas tudo quanto vier à tua mão, faça com amor. Use as tuas forças. Nós idosos não temos mais força de colocar uma porta, erguer uma porta, mas nós temos força para falar, não é? Para falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como a Edilene, todos fizeram o seu projeto, fizeram o seu planejamento para o ano de 2023. Nós também fizemos o planejamento para a nossa casa, para os nossos filhos, mas se chegar nas suas mãos, faça com toda a força que você tiver, com todo o amor, com toda a dedicação. Amém? E a outra coisa, eu tenho que estimular. Eu poderia falar para a Edilene, Edilene, não vamos lá na praça, não é? Mas a gente tem que estar estimulando.
falando a importância de estarmos juntos, porque nós vamos ser, a Edilene será o líder, mas nós seremos as companheiras que vamos trabalhar, que vamos estar junto com ela, porque sozinha também ela não pode fazer nada. Por isso, tudo que estiver nas nossas mãos, nós temos que fazer com amor. E Hebreus 10, 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, então, nós temos que nos considerar também uns aos outros. Nós temos que considerar o trabalho da Edilene, para juntos, estimulando cada um, para juntos nós mostrarmos o amor, as boas obras, o quanto Jesus Cristo tem feito por nós, não é? E a cooperação, né? O estímulo gera já a cooperação. Se eu estou falando, Idélia, vamos lá na praça, eu estou estimulando ela, mas também estou pedindo mais um cooperador, né? Vamos, gente, para a praça, vamos lá, vamos fazer o trabalho para o Senhor, não precisa ser na praça. Venha na tarde da bênção, venha, por que ficar em casa? Venha, faça com amor, venha à tarde da bênção, venha estar junto conosco, venha cooperar, venha com esse trabalho, a sua presença vai animar, quando nós cantamos, quando nós louvamos ao nosso Deus. E aí, esse projeto, como Neemias venceu em 52 dias, construir o muro, vencendo todos os obstáculos, nós também, quando esses projetos estiverem em prática, e se nós estivermos participando com amor, haverá sucesso, seremos vencedores. E Romanos 3,7 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Nada vai nos separar do amor de Deus, porque este amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Quero só deixar, quando vocês olharem no livro de Neemias, vocês vão ler no último capítulo, o 13, no versículo 35, 31, ele diz assim, letra bem separado: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele fecha o livro com essa palavra: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A gente pode colocar o nosso nome. Lembra-se da Idélia, né? A Idélia pode falar: lembra-te de mim, ó Deus, Deus meu, para o meu bem. Que você use essa expressão que Neemias usou, fechando o seu livro, para que Deus lembre de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe todos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, é muito bom estar na sua casa, é muito bom falar a sua palavra. Senhor, que todos os projetos que foram colocados diante do teu altar possam, Senhor, caminhar durante este ano para levar o seu evangelho a toda criatura. Senhor, abençoe os líderes, Senhor, para que eles sejam líderes comprometidos com a sua palavra. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém.